Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aqui com as dicas de redação com esse roteiro didático-pedagógico para a nossa avaliação. Esse roteiro é válido para o 8º e 9º ano. A gente coloca assim como título: Roteiro para a construção dos parágrafos dissertativos. Relembrando rapidinho, o que é um parágrafo dissertativo? É um parágrafo onde o aluno, o estudante, ele, através da sua observação do tema, ele vai descrever esse determinado tema e faz uma colocação sintático-analítica, e a partir dessa síntese e dessa análise, síntese no que se refere ao tema, nós temos o tema para o 8º ano, que é a violência contra a mulher, e vocês vão responder uma perguntinha do romance Labirintos no Escuro. Bom, nós temos esse esquema aqui. Nesse esquema vocês têm 3 parágrafos dissertativos, que é o básico de qualquer redação, para qualquer tipo de concurso, vestibular, Enem, você tem esse esquema. Introdução, desenvolvimento e conclusão, onde alguns autores colocam como tese, antítese e síntese. Ou seja, você aborda o assunto nas 4 primeiras linhas, depois você desenvolve parágrafo com mais ou menos 3 linhas, dá mais ou menos um total de 12 linhas. Isso não é regra geral, é apenas um roteiro. E você conclui, que seria a síntese, com a quantidade de linhas sempre menor do que a introdução. Por exemplo, aqui em a depressão é uma doença, você considera como uma linha. Vamos considerar aqui nesse momento. Depois você tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 linhas que está servindo de exemplo, mais o que está escrito, a depressão é uma doença, você tem 6 linhas. Então, a conclusão será sempre menor do que a quantidade de linhas que você começou na tese ou na introdução. Aqui, por exemplo, você tem 3 linhas representativas, simbólicas. Você pode colocar 4, você pode fechar o parágrafo quando você pula para a próxima linha, porque conta como linha. Então, você pode ter 5 linhas, mas, por regra, evite ter a mesma quantidade de linhas pela mesma quantidade que você começou na introdução. Bom, como regra também, se vocês puderem começar com artigo, a depressão é uma doença, no caso do tema do 9º ano, a violência contra a mulher comece com artigo, que é muito mais seguro. Não se esqueça que você tem um rascunho ao lado, para que vocês possam desenvolver o tema, já que o tema já é conhecido, já foi discutido. Na segunda-feira, a gente vai retomar apenas para dar uma parada no que se refere à avaliação. Mas considero eu que da última live a gente tenha ido até onde foi possível nos assuntos e no tema. Bom, seguindo. Desenvolvimento, antítese, ou seja, você vai usar um argumento que contrapõe ao seu argumento afirmativo, porque na tese você defende a ideia do tema, daquilo que você está abordando, o tema e a ideia que você tem do tema, sem fugir dele. Se está falando de depressão na adolescência, você vai falar: a depressão é uma doença, porém para o adolescente ela é assim e ela se dá de tal qual forma. Se vocês não colocar, se deixar só a palavra depressão e vocês falarem todo o assunto e não colocar que é na adolescência, vocês estão fugindo do tema. No desenvolvimento, o que é que você vai fazer? Você argumenta em 3, 4, mais ou menos 4 ou 5 linhas, ponto, parágrafo, na outra linha, com letra maiúscula afastado da margem, onde você começar a sua margem, por exemplo, a margem começou aqui. Então, quando você terminar o parágrafo, comece também para que haja coerência nos parágrafos, sempre começando na mesma distância que você começou primeiramente, que foi na introdução. Então, você começa mais ou menos com um argumento com 4 linhas, depois argumento com mais 4 linhas e outro argumento com mais 4 linhas. Por quê? Porque dá tempo de você respirar e, se você fez um rascunho, fica possível você reelaborar as ideias. Lembrando que o desenvolvimento é um contraponto, que é antítese. Apesar do adolescente viver uma variação de humor por conta dos hormônios, por conta dos desafios da sociedade, ele, inclusive, então vocês contrapõem a ideia anterior. E, na conclusão ou síntese, você retoma a introdução
com alguns elementos do desenvolvimento e seguindo esse roteiro. Cabe à sociedade, à escola e à família possibilitar que o adolescente tenha oportunidades, compreendendo ele na sua totalidade, isso para o pessoal do 9º ano. E para o pessoal do 8º ano, que a questão é a violência contra a mulher, vocês têm que usar, pelo menos as conjunções, né? As palavras gramaticais e as expressões mínimas. Desse modo, fica evidente que a violência contra a mulher não é um tema tão fácil de explicar. Mas, apesar disso, pode-se combater, pode-se, sempre coloque em terceira pessoa, usando um se como partícula passivadora, ou um se como se reflexivo, para que essa conjunção da ideia de que você está fechando a ideia, mas não tem, você só está fechando a ideia com relação à sua conclusão. Lembrando sempre que o número de linhas não pode ser muito pequeno, vocês não tentem fechar com 2 linhas ou com 1 linha. É erro. Para quem vai fazer depois um Enem, vai fazer um vestibular. Né? As faculdades particulares olham muito isso. Se dentro do esquema didático-pedagógico, se você tem mais ou menos uma coerência de parágrafo. E não feche também com 8, 9, 10 linhas, porque você não está concluindo nada. Você está esticando o seu argumento que você não conseguiu no desenvolvimento. Então, isso ficará disposto para vocês no grupo, né, da escola. Lembrando que esse esquema é para o 8º e 9º ano. E esse esqueminha de linha não existe na foto que eu postei para vocês desse esquema de redação. Aquilo ali foi apenas um guia para que vocês não possam se perder. E aqueles que forem mais aplicados, mais inteligentes, observem que esse esquema já tinha dado antes nas aulas anteriores. O pessoal do 9º ano já tinha esse esquema desde o ano passado, mas foi bom lembrar, já que as aulas agora estão sendo online. Um abraço, muito obrigado.